Elias Cabrini Russo, quero começar falando sobre o caso do Serginho, meu caro Elias Cabrini Russo. De acordo com o Rodolfo Gomes, né, que teve acesso a alguns contratos, aliás, é importante entender por que estão vazando esses contratos, né? Pelo que eu tenho de informação, acho que foi o Henrique Farinha, né? Tem recebido esses contratos e está compartilhando lá com o Rodolfo. Claro, eu acho que a função do jornalista, do Rodolfo, a partir do momento que ele tem uma informação importante, publicar. A culpa não é do Rodolfo, parabéns a ele pelo trabalho. Mas é claro que é preciso entender que esses contratos estão vazando de dentro do Santos Futebol Clube. Eu tenho de informação, e é claro que a gente busca entender, né? É que existe ali, né? Aquele grupo que está mais atrelado ao Fernando Silva. O Fernando Silva, que sempre foi um rival do presidente Marcelo Teixeira, e na eleição passada estava junto com o Marcelo Teixeira, e muito se falava que o Fernando Silva seria um dos homens fortes do futebol, e acabou até participando inicialmente do planejamento no começo da temporada, mas não sei por qual motivo acabou ali ficando de lado daquele grupo que está diretamente ligado ao presidente Marcelo Teixeira. Dizem ali por questões políticas, pessoas que foram colocadas pelo Fernando Silva no clube estariam vazando essas informações dos contratos, né? Os contratos teriam sido ali escaneados e enviados para outras pessoas, pelo que eu tenho de informação, seria ali para o Henrique Farinha, que aí compartilha diretamente o Rodolfo, que tem esse acesso. Agora, Elias, esse é um ponto. Outro ponto é o conteúdo, né? Detalhes contratuais. No caso do Serginho, Elias, um jogador que foi contratado junto ao Maringá, teve toda aquela questão envolvendo Elias Cabrini Russo, a indicação do pai do Neymar, muito estranho, né, Russo? O jogador como o Serginho vir parar no Santos Futebol Clube, indicação do pai do Neymar, chegou ganhando R$30 mil, Elias. Também tinha um gatilho no contrato dele, que era o seguinte, Russo, se ele jogasse partidas como titular, ele teria um aumento salarial saindo de 30 mil para 80 mil reais, ou seja, mais do que dobraria o salário do Serginho. E ele jogou essas 5 partidas, foi justamente ali naquela sequência, né? Onde nós tivemos o Juliano ficando fora, e aí o Serginho jogou 5 partidas consecutivas. A partir daquele momento, ele teve o aumento salarial, Russo. E o que diz o contrato do Serginho é que se o Santos quiser comprar o atleta junto ao Maringá, terá que desembolsar R$200 mil apenas em 2 parcelas. E o novo salário do Serginho, Russo, seria de R$100 mil. E aí, meu caro Elias Cabrini Russo, você acha de toda essa situação envolvendo o Serginho? Vale a pena manter o Serginho para o ano de 2025 com os valores mencionados, Elias Cabrini Russo? Marcão, primeiro falar dessa questão, né, da diretoria do Santos. Você vê que não tem unidade nenhuma, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Já era assim com as gestões anteriores, como, por exemplo, o Pérez e o Rolo, o próprio Rueda também, com o CG. Muita gente ali acabou pulando fora, outros, até por lealdade, ficaram até o final, mas a gente sabia que a relação não era boa, né? E continua da mesma forma no Santos, né? Como que pode vazar informações assim confidenciais? É claro que eu acho que você saber alguns dados sobre contrato, sobre tempo de contrato, valor, alguma coisa assim, mas são muitas coisas divulgadas que às vezes pode complicar, coisas até pessoais, né, que possam ter nesses contratos, então é um absurdo. Agora, com relação ao Serginho, Marcão, eu acho que não dá, né? O Santos está parecendo um filme de faroeste. A gente vê essa renovação desse final de ano, as contratações que chegaram no começo do ano, tem gatilho para todo lado, cara. A gente esperava que muitos jogadores fossem só esse ano aqui, terminando o contrato, time na Copa do Brasil no ano que vem, de volta para a Série A, esses caras fossem embora, porque muitos não têm a menor condição de estar jogando no time do Santos. E é o caso do Serginho também. O cara, tudo bem, vem jogando, a gente até vem elogiando o Serginho em algumas partidas, mas não é porque ele é craque, por ser um cara que vai resolver os problemas do meio de campo do Santos no ano que vem. É porque o time é tão ruim, tão fraco, que quando alguém se destaca, pelo menos por correr um pouco mais,
não digo nem pela parte técnica, mas pelo fato do cara se doar um pouco mais, a gente acaba elogiando. Agora não dá, né? O cara tem mais de 100% de aumento num contrato, porque jogou 5 partidas como titular. É um jogador que, na minha opinião, não tem que ficar para o ano que vem. O Santos tem que investir em jogadores de mais qualidade. Se você você deixa de pagar um salário de 100 mil para o Serginho, mas alguns outros jogadores, como o Sufa, Biliarce, Rodrigo Ferreira, tantos jogadores, você pode falar 50 mil aqui, 100 ali, 70 do outro. Cara, dispensa esses jogadores, contrata um único jogador que vai resolver o seu problema. Então, a diretoria do Santos parece que está totalmente perdida. Eu acho um absurdo essa renovação de contrato do Serginho. Tem um ponto importante, Russo, que é o seguinte, né? Quando você tem esses gatilhos, Russo, fica claro que algumas situações elas podem ter uma interferência ou da diretoria ou do treinador, essas metas sejam alcançadas, né, Russo? Absurdo, E o né? inverso é verdadeiro. Então, quando a gente critica aqui, por que o Bom Tempo não recebe oportunidade? Por que o Ian não recebe oportunidade? Por que o Miguelito não recebe oportunidade? E aí nós temos a informação que tal jogador tem um gatilho Y, e se ele atingir esse número, ele renova o seu contrato e tem um plus salarial, todo o processo acaba sendo colocado em dúvida. Essa é a grande verdade. Todo o processo ele acaba... Se nós estamos vendo e presenciando diversas situações injustas no Santos Futebol Clube. Por exemplo, tem uma matéria, tem um vídeo que eu recebi hoje, que é um vídeo do Hélder Campos, né, falando pro Felipe Mendes no portal Meu Peixão, e o Carille é o treinador que mais conversa com a base, que mais escuta o Hélder Campos, que palestra para os jogadores, que acompanha. Pô, legal, bacana. Mas eu não preciso de palestrante. Eu preciso de um treinador que saiba fazer a transição base profissional. E isso o Carille fez muito mal. Entendeu? Você escutando o Hélder Campos, legal, o Carille é legalzão, ele tá aqui sempre. Pô, bacana. Mas cadê as oportunidades? Qual jogador da base cresceu com o Carille? Quem? Nenhum. O Jair não cresceu, segue sendo uma dúvida, uma incógnita. O Sherman foi lançado e hoje perdeu a titularidade para o Rainer. O Souza não é colocado. Quem? O Matheus Xavier foi lançado, nunca mais voltou. O Enzo Monteiro, todo mundo sabe o que aconteceu. O Miguelito, todo mundo sabe o que acontece. Então, esse tipo de gatilho, quando a gente percebe o Serginho jogando a minutagem que jogou, em contrapartida o Miguelito sem jogar minutos nenhum, entre outros jogadores, e você descobre que tem um gatilho no contrato do Serginho, que se ele jogar 5 vezes, ele sobe de 30 para 80 mil, isso coloca uma pulga na orelha do torcedor santista. E com razão. E com razão. Porque o torcedor do Santos não acredita mais nas pessoas que estão à frente do clube. Agora, sobre o Serginho ficar pro ano que vem, Elias Cabrini Russo, eu acho que não faz sentido algum, né? Agora, a partir do momento que você renova com o William Bigode, Elias Cabrini Russo, não duvido nada que o Serginho fique. Porque entre Serginho e William Bigode, o Serginho jogou muito mais do que o Bigode, né? Sem dúvida, isso que preocupa, né, Marcão? Como eu trouxe no meu destaque inicial, você vê que a Série A do ano que vem, cara, vai ser muito complicada. Você vê os times aí se movimentando, virando SAF, todo mundo fazendo times fortes, né, para disputar os campeonatos. E o Santos corre risco ou de voltar para a Série B em 2026, ou então de não ficar nem na primeira página, não disputar uma Libertadores ou talvez nenhuma Sul-Americana para 2026, o que seria ruim para caramba. Então, quando a gente fala isso,
você vê interferência de empresários, que ninguém fala nada, o pai do Neymar, o que esse cara traz para o Santos de bom? É só jogador aí que a gente vê que tem uma qualidade técnica duvidosa, é patrocínio que a gente não sabe de que forma que isso foi assinado. Ele não traz isso porque ele é bonzinho, porque ele ama o Santos. O cara é um empresário, ele vai ganhar dinheiro. A gente sabe o custo que o Santos teve para rescindir com a PixBet, para entrar com a Blazer, né? Então, muita coisa a gente comenta aqui, sabe? As pessoas falam, pô, os caras são politiqueiros. Mas, pô, é coisa que a gente está vendo que precisa de uma mudança radical, Marcos. Você não pode pensar num ano de 2025, numa Série A, com esses jogadores que estão tendo os contratos renovados, como o Serginho, como o William do Bigode, o próprio Juliano, o salário do Juliano, pelo que a gente está vendo, é um absurdo. Contrata um cara, o Santos vai voltar a camisa 10, pô, manda um monte desses caras embora, sem contar os que vão retornar de empréstimos, né? Contrata um camisa 10 que realmente vista essa camisa e honre ela, você sabe, sabendo que é um cara que vai te entregar dentro de campo, que o torcedor vai ficar feliz. Então, quando a gente vê esse planejamento para 2025, com essas renovações, o torcedor começa a ficar preocupado novamente. É um absurdo o time na situação financeira que está. Ao invés de você fazer uma limpeza geral, você, como você costuma dizer, né? É o acumulador, Marcelo Teixeira. Vai deixando todos esses caras, virão outros jogadores do nível do Yusuf, de Billy Arce, como o Patrick também, que está aí ganhando um salário altíssimo sem ser utilizado. Então isso preocupa demais a gente. O torcedor fica já com frio na barriga só de pensar na temporada de 2025 na Série A. Sem dúvida, sem dúvida. O torcedor vai começando a ficar preocupado com tudo isso que está vendo. Aliás, não é surpresa, né? O torcedor mais inteligente, mais atento, eu tenho certeza que não está surpreso com aquilo que está vendo do presidente Marcelo Teixeira. Já era sabido, quem acompanhou a gestão Marcelo entre 2000 e 2009 sabia muito bem como é o Marcelo Teixeira. Claro, dava para prever claramente o que seria o Marcelo Teixeira na gestão atual. Agora, Giovanni Afonso, uma outra informação importante é que o Santos Futebol Clube está planejando uma intertemporada, aliás, uma pré-temporada fora do país, meu caro Giovanni Afonso. Será que agora vai, Giovanni Afonso? Vamos ver, né, Marcão? Porque seria a terceira ideia de amistoso, de pré-temporada fora do Brasil. Vale lembrar que no começo deste ano existia ali os rumores que o Santos poderia fazer um torneio nos Estados Unidos. Acabou não dando certo. No meio do ano, também a possibilidade de um amistoso contra o Boca Juniors na La Bombonera, que não deu certo, porém uma nova oportunidade surgiu, e é uma oportunidade na Flórida, Orlando, Estados Unidos, Marcão. De acordo com o GE, o Santos foi convidado a participar de um triangular ali com Fortaleza e Atlético Nacional no começo da próxima temporada. A ideia seria jogando, todos jogam contra todos, então ali 2 jogos para cada equipe entre os dias 12 e 19 de janeiro, com a organização do evento, pagando ali hotelaria, pagando hospedagem, pagando a viagem e também uma premiação para cada equipe. O Santos ainda não assinou esse contrato, essa proposta, porém se vê muito otimista e muito inclinado para participar dessa pré-temporada. É o Júnior Bozella, assessor da presidência, e também o Marcelinho Teixeira, que estão cuidando dessa situação, Marcão. Então, tudo vai se confirmar assim que assinar, porém está muito próximo do Santos finalmente fazer uma pré-temporada fora do país, nos Estados Unidos, contra Fortaleza e Atlético Nacional da Colômbia. Agora, Elias, espero que se confirme, né, Russo? Acho que é importante. O Santos precisa, claro, trabalhar melhor a sua imagem fora do país. Você vai se lembrar que o Santos disputou algumas vezes o torneio Ramon de Carranza, Tereza Herrera no passado. Eu acho que esse tipo de competição, Elias Cabrini Russo, esportivamente pode não agregar tanto, mas em termos de marketing, visibilidade, é muito interessante. Agora espero que aconteça, se confirme, porque já vimos que neste ano também a promessa era essa, não aconteceu absolutamente nada. Tivemos lá a Copa da Igualdade, que o Santos acabou levando seu sub-20, não soube ali de alguma forma, né, explorar tão bem o calendário, que era um calendário ótimo, né, Russo? Para que o Santos pudesse excursionar, para que o Santos pudesse promover amistosos, e o Santos mesmo com tanto espaço no calendário, não conseguiu criar alternativas inteligentes
para aproveitar esse ano de Série B. Quem sabe o ano que vem consiga, Elias. Sem dúvida, é muito importante, né, Marcão? Porque geralmente eles convidam lá times da América do Sul aqui, né? Times interessantes, importantes, como foi recente o Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo. Então, para a marca Santos é muito importante, até porque a gente sabe que os Estados Unidos é um mercado muito, muito grande, também muito amplo, né, em termos de esporte, né? Os caras têm muita criatividade, fazem ótimos negócios e pode ser uma boa oportunidade também para o Santos conseguir alguns negócios com alguns jogadores que estão descartados aí hoje no CT Rei Pelé, caras que podem render, sei lá, 2, 3 milhões em cada 2 ou 3 jogadores ali, já pode ajudar um pouquinho mais. E para a marca também, como você disse, né? Os caras geralmente fazem um marketing muito grande, aparece para o mundo inteiro. Então acho que seria interessante, sim, e ter essa oportunidade novamente para o Santos ser falado, né? Porque infelizmente nessa temporada aqui, acho que ninguém ouviu falar do Santos lá fora, a não ser no começo do ano, sabendo que o Santos ia jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então acho que é um momento interessante, seria muito bom ver o Santos por lá no começo da temporada. Quem sabe já pode fazer no mesmo dia, né, Elias Cabrini Russo, o evento do show do YouTube, né? Quem sabe o Santos fica mais lá próximo. Lá fica mais fácil, né? Exatamente, o Santos fica mais próximo de fazer e ver o show do YouTube.